Fala galera, e aí, beleza? Como é que estão? Tudo em ordem? Passando álcool gel nas mãos. Estou com o meu aqui da Giovanna Baby, caro pra caramba. Paguei um horror nesse álcool gel. Uma boa que ele é cheirosinho. Cheirinho aí. Mas não vou apertar, vai estragar tudo, né? Imagina, estragar tudo. Câmera, notebook, computador. Bosta. Apertei tudo errado. Mas vamos falar sobre a nossa matéria aqui, sobre o nosso conteúdo. Higienizar tudo, né? Higienizar tudo. Ficar bem higienizado. Vamos falar sobre o nosso conteúdo, galera, beleza? Vamos à luta, vamos seguir no baile aqui. Hoje eu quero falar para você sobre as prisões existentes no nosso ordenamento jurídico. Quais são as espécies, as modalidades de prisão que existem no nosso ordenamento jurídico. Primeiro, para a gente começar o nosso papo aqui, para a gente começar o nosso baile, o que é a prisão, galera? O que é a prisão? Prisão nada mais é do que a privação da liberdade de locomoção de um sujeito, ou seja, a restrição do direito de ir e vir. E como que a prisão deve ser implementada em relação ao sujeito? Por que e como que um sujeito pode ser preso? Ele pode ser preso por uma ordem escrita da autoridade competente, então de um juiz pode determinar que um sujeito seja preso, ou numa hipótese de flagrante delito. O sujeito está cometendo um crime, é encontrado, é flagrado cometendo um crime, esse sujeito pode ser preso. Nessas circunstâncias, quem que pode prendê-lo? Qualquer um. Fora dessa circunstância de flagrante, o sujeito somente pode ser preso por uma ordem, uma decisão judicial emitida por uma autoridade competente, investida de jurisdição. Pode um sujeito ser preso por uma decisão de um promotor de justiça? Claro que não. Pode um sujeito ser preso fora de uma situação de flagrante por um delegado de polícia? Também não. O sujeito somente pode ser preso fora das hipóteses de flagrante por uma decisão fundamentada, emitida por uma autoridade judiciária investida de jurisdição. Beleza, galera? Essa é a regra, né? Excepcionalmente, nós temos a possibilidade de prisão no âmbito militar. Nos crimes propriamente militares, se permite, né, a restrição da liberdade por uma transgressão militar, uma falta militar. Mas a regra geral é a possibilidade de flagrante ou decisão judicial devidamente fundamentada. Beleza? Nós temos algumas espécies de prisão. Quais são as espécies de prisão existentes no nosso ordenamento jurídico? Nós temos, então, a prisão pena ou a prisão sanção. Nossa, eu fiz um mar, fiz um oceano. Vocês viram aqui as ondas? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ixi, agora foi. Galera, nós temos a prisão pena. A prisão pena, ela decorre de uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, o sujeito respondeu a um processo, ele foi acusado pelo Ministério Público de ter cometido um crime, ele respondeu ao processo, ele se defendeu, o juiz considerou ele culpado, essa condenação transitou em julgado, ele vai agora, com o trânsito em julgado da sua condenação, fazer o quê? Cumprir essa pena. Então, existe essa natureza de prisão, essa forma de prisão. Se o Estado considerar que você é responsável pelo cometimento de uma infração penal, cuja a sanção para essa infração penal seja a pena de prisão, a restrição de liberdade, o Estado irá implementar essa restrição de liberdade contra você, mas a título aí de cumprimento de pena. Por outro lado, nós temos também no nosso ordenamento jurídico algumas prisões que não possuem natureza de pena. O sujeito pode então ser preso sem ser condenado por um crime, sem que o Estado chegue à conclusão de que ele deve ser responsabilizado por uma infração penal? Sim, pode. Existem algumas espécies de prisão que defluem de uma situação que não é a condenação criminal. São, por exemplo, as hipóteses de prisão cautelar, as hipóteses de prisão provisória. Um primeiro exemplo aqui que a gente pode mencionar é a prisão civil do devedor de alimentos. O sujeito não pagou alimentos durante determinado período, ele pode ser coagido, pode ser forçado ao pagamento desses alimentos com base na prisão, por meio da prisão. Essa, atualmente, é a única modalidade de prisão civil que nós admitimos no nosso ordenamento jurídico, tá? Antigamente se admitia a prisão civil do depositário infiel. Hoje, não mais. Súmula vinculante 25 do STF diz que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.
Depositário infiel era aquele cara que ficava responsável por guardar um bem e alienava esse bem. Hoje, mesmo nessas circunstâncias, não se pode prendê-lo. Se pode prender civilmente hoje somente o devedor de alimentos, tá? Observados ainda algumas características, algumas particularidades. Depois, galera, nós temos a prisão disciplinar no âmbito do direito militar por transgressões militares e infrações penais propriamente militares, crimes próprios no âmbito militar. Pode haver aí a restrição de liberdade, não na condição de pena, mas como uma pena criminal, por condenação criminal, né? É uma alternativa, uma natureza, uma modalidade diferente de restrição de liberdade. E aqui no ponto 3, galera, essas são as que mais nos importam, ó. A prisão processual, também chamada de prisão cautelar. Quais são as hipóteses de prisão processual e hipóteses de prisão cautelar que nós temos no nosso ordenamento jurídico? Aqui que o baile começa a ficar interessante e aqui que eu quero conversar com vocês. Primeira modalidade, nós temos a prisão em flagrante, artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal. Houve algumas mudanças com o pacote anticrime no final do ano de 2019. Vamos dar uma olhadinha em que mudou, como é que está sistematizada. Perdão, as mudanças foram na prisão preventiva, desculpa, me confundi. Prisão em flagrante mostra e explica quais são as situações em que o sujeito pode ser preso quando está cometendo um crime ou logo após cometer um crime. Explica e conceitua o que é afinal flagrante. Se eu falar flagrante, hoje a gente tem uma ideia do que é flagrante, mas pela legislação, o que o legislador considera que é de fato flagrante? Então essas respostas estão ali nos artigos 301 a 310. Depois nós temos a prisão preventiva, e aqui sim houve modificações no final do ano de 2019 pelo pacote anticrime. Nós vamos ver também que é uma hipótese de prisão processual, uma prisão que não decorre de condenação. O sujeito, antes de ser condenado, portanto, juridicamente inocente, ainda assim pode ser preso preventivamente. E, por fim, nós temos a prisão temporária, que é uma hipótese de prisão no âmbito, na fase investigativa, na fase da investigação criminal, que ela tem algumas regras específicas, tá? Vejam, ó, que a lei da prisão temporária é uma lei bem antiga, lá de 89. Então, nós precisamos bastante atenção na sua interpretação, tá? Beleza? Vamos adiante. Galera, vamos falar um pouquinho agora sobre o primeiro ponto da nossa aula, sobre a prisão em flagrante, tá? Vamos começar falando aqui sobre a prisão em flagrante. As disposições estão dispostas lá no artigo 301 a 310 do Código de Processo Penal. A gente vai dar uma olhadinha em seguida. E vamos verificar aqui o que a Constituição nos ensina sobre a prisão em flagrante. Ó, a Constituição Federal determina que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, aquilo que nós estávamos conversando antes, uma das possibilidades de prisão é flagrante, ou por ordem escrita e fundamentada, ou na hipótese de transgressão militar, ou crime propriamente militar. Agora a gente vai se debruçar aqui sobre o flagrante. Beleza, mas afinal, o que é flagrante? A definição de flagrante está prevista ali no artigo 302. Vamos dar uma olhadinha nas hipóteses que o legislador criou de prisão em flagrante, tá? Primeiro, nós temos a hipótese de flagrante próprio ou flagrante real. Essa hipótese está prevista ali no artigo 302, incisos 1 e 2. E o flagrante próprio ou flagrante real ocorre quando o sujeito é surpreendido praticando a infração penal ou quando acaba de cometê-la. Então, o sujeito foi encontrado com a boca na botija, está ali subtraindo o bem da vítima, está ali matando a vítima. Ele está em flagrante próprio, ou quando ele recém cometeu. Deu o tiro, a vizinha olhou para a janela, estava o cara com a fumacinha saindo do bico da arma. Ou o cara pegou a bolsa, estava correndo, a vizinha viu o cara correndo com a bolsa na mão. Hipótese de flagrante próprio ou real definido no artigo 302, incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal. Depois nós temos a hipótese de flagrante impróprio, a doutrina chama também de quase flagrante. Quase flagrante, então. Olha só. A lei assemelha certas circunstâncias ao flagrante propriamente dito. O flagrante impróprio ocorre quando o indivíduo é perseguido logo após a prática do fato típico pela autoridade, pelo ofendido
ou por qualquer pessoa em razão de situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Beleza? O cara pegou a bolsa, correndo, virou a esquina. O cara tá vindo pela outra esquina, o cara saiu correndo aqui, virou a esquina. Tem um outro cara vindo pela rua e ouve alguém gritando: pega ladrão! E vê o cara disparando com a bolsa na mão. O cara corre atrás dele e consegue pegar ele, neutraliza ele. Hipótese de quase flagrante, flagrante impróprio. Ele não foi surpreendido cometendo a infração e nem tinha acabado de cometer. Ele estava em fuga. No decorrer dessa fuga, alguém identificou aquela situação e saiu atrás e conseguiu neutralizar o sujeito. Quem que precisa ser essa pessoa que neutraliza o sujeito? Qualquer um, né? Qualquer do povo pode prender outra pessoa em flagrante. Então temos essa hipótese, né, galera? Flagrante impróprio ou quase flagrante. Depois, o flagrante presumido ou ficto. A hipótese do flagrante impróprio e quase flagrante está no inciso terceiro. E o flagrante presumido ou ficto, que é o flagrante mais fraco, a hipótese de flagrante mais fraca. Está disposto, essa hipótese está disposta ali no artigo 302, inciso 4º, e ocorre quando o agente é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Assim, a hipótese de flagrante presumido, se os agentes são pegos com caixa eletrônica com ferramentas. Que loucura! Eu conto essa história, vocês não acreditam, eu botei aqui, ó, adesão judicial. Imagina, o cara foi encontrado com caixa eletrônico e um banco foi furtado ali, levaram embora o caixa eletrônico. O que o cara vai explicar? É possível presumir que ele é o autor do fato? Olha, é razoável, é plausível essa ilação. O que tá fazendo com esse caixa aí? Não sei. Já estava aí quando eu cheguei. Achei que era um pinball. Se confundi. Se confundi, sabe que eu nem vi que era um caixa. Achei que era um frigobar, uma geladeira. Se confundi. Então é possível. Claro, botei esse exemplo aqui em alguma medida esdrúxulo, mas se o cara pega, tá com uma bolsa, tá com documentos, o tênis da vítima, o relógio da vítima, a carteira da vítima, o celular da vítima, tá? Isso, embora então ele não tenha sido perseguido, não haja uma perseguição, se ele é encontrado logo depois com esses documentos que vinculem ele à infração penal, pode-se considerar ainda a hipótese de flagrante, tá? Depois, eu quis colocar aqui, ó, a hipótese de flagrante preparado. O que a gente precisa entender sobre o flagrante preparado? O flagrante preparado é um flagrante ilícito, é um flagrante que não é admitido no nosso ordenamento jurídico, tá? Ocorre o flagrante preparado quando uma pessoa, pode ser um policial ou um terceiro, induz de forma ardilosa ou de forma insidiosa o agente à prática de um ato criminoso. Então, quando o sujeito induz o outro a cometer um crime, ele prepara uma situação de flagrante. Nessa hipótese, de acordo com a súmula 145 da STF, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Isso já caiu no OAB, galera, da seguinte forma. Tinha um cara que era um ladrãozinho do bairro, estava no enunciado na segunda fase, não me lembro se era segunda ou primeira, mas acho que era segunda. Um ladrãozinho do bairro, tinha um cara que estava de saco cheio desse ladrãozinho, e ele convidou esse ladrão para cometer um crime, sendo que ele avisou a polícia: eu vou cometer um crime com aquele cara nessa lotérica, nos esperem lá. E os sujeitos foram lá cometer infração penal e foram presos pela polícia. E aí nos perguntavam se aquela prisão era lícita ou era ilícita. Nessa hipótese, o argumento defensivo que o exame pedia que nós utilizássemos era o reconhecimento da ilegalidade da prisão por ter sido ela preparada, em violação à súmula 145 do STF. Atenção, galera, uma outra coisa. Artigo 33, inciso 4º, né? Foi inserido pela Lei 13.964 do final de 2019, dezembro de 2019. Então, um crime de tráfico, lá no artigo 33, e diz que nas mesmas penas incorre, parágrafo 1º, inciso 4º agora. Então, comete o crime de tráfico quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima ou insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente. Beleza, galera? Então, assim, o cara, de acordo com esse dispositivo, que vende drogas para um policial disfarçado, comete o crime de tráfico.
mas nós precisamos verificar como que vai ficar a compatibilização da súmula 145 com o artigo 33, inciso 4º da Lei de Drogas, tá? Será uma hipótese ainda de flagrante ilícito ou esse dispositivo legal admitiria essa possibilidade de prisão? Vamos adiante. Galera, agora eu quero fazer com vocês o seguinte, é muito importante, eu sei que vocês não gostam muito, mas é muito importante a gente ter conhecimento da legislação. Então vamos dar uma olhadinha, ainda mais nessa parte, sabe? Que é uma parte importante, é uma parte que cai tanto na OAB quanto na prática, a gente precisa dominar. Ter um conhecimento da legislação. Vamos ver o que nos diz a legislação em cada ponto e eu ressalto aqui para vocês os pontos mais importantes, tá? Então, começando ali sobre a prisão em flagrante, ela está no artigo 301, seu início, né? Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então isso a gente já sabe. Qualquer do povo pode prender alguém que esteja cometendo o crime, mas as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Isso já caiu em um concurso, fazer uma pegadinha aqui, ó, com qualquer do povo deverá ou as autoridades policiais poderão. Fácil a questão, é lógico, né? Qualquer um pode prender, mas eu não sou obrigado. Se eu estou vendo um crime, eu posso prender, mas eu não sou obrigado, não sou obrigado. Agora, a autoridade policial que está vendo um crime, ela tem o dever legal de agir naquela circunstância, tá? Artigo 301, tranquilo então. Basta que a gente lembre que a prisão flagrante pode ser feita por qualquer do povo, pode ser feita por qualquer do povo, mas deve ser feita pelas autoridades policiais. Artigo 302 a gente já viu, já conversou sobre ele, mas não o texto legal, tá? Ó, vamos ver o que ele fala. Considera-se em flagrante delito quem? Então, é o artigo 302 que nos explica, afinal, o que é flagrante? Quem está cometendo a infração penal, hipótese de flagrante próprio ou real, acaba de cometê-la, a infração penal, também hipótese de flagrante próprio ou real. O inciso 3º traz a hipótese de flagrante impróprio ou quase flagrante, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, aquele sujeito que foi perseguido porque estava correndo com a bolsa na mão. E o inciso 4º é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Flagrante presumido. Nesse caso, não houve a perseguição, mas o cara foi encontrado logo após, logo depois, com algum documento que fazia com que se concluísse, com que se presumisse que ele era o autor do fato ocorrido anteriormente. Olha só, esse artigo 303 diz o seguinte: nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Interessante isso, né? Então, nos crimes permanentes, por exemplo, se eu resolvo guardar drogas na minha casa, começo a guardar hoje. Eu começo a cometer o crime hoje. E eu mantenho a guarda da droga, mantenho a droga na minha residência por 1 ano. Nesse tempo todo, eu estou cometendo o crime, porque o tráfico de drogas é um crime permanente. Então, eu estou em estado de flagrante durante todo esse tempo. Ah, mas não é o flagrante, não é só quando tu começou a guardar? Não. Por quê? Porque eu estou diante aí de uma infração permanente. Logo, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, aquela mesma história. Quero sequestrar o Guilherme, boto ele no porta-malas do carro, aproveitar que ele é magrinho, pequenininho, não tem muita dificuldade. Difícil deve ser eu caber, né? Tem que ser uma Ranger S10 Dodge Ram. Mas beleza, boto ele no porta-malas do carro. O meu crime começou no momento em que eu coloquei ele no porta-malas do carro. Mas enquanto ele estiver no porta-malas do meu carro, o crime estará sendo consumado. É um crime permanente, tá? Tranquilo. Isso é importante da gente lembrar, galera. Atenção para esse artigo. Adiante. Artigo 304. Apresentado preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor. Quem é o condutor? Normalmente é o policial que está fazendo a prisão em flagrante. Desde logo, e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal, o auto. Galera, então assim, ó, normalmente
Se é uma prisão, por exemplo, em flagrante, o condutor e as testemunhas são os policiais, um dos policiais consta ali como condutor, e os outros policiais assinam como testemunhas. O réu pode ser ouvido ao final, né, da oitiva do condutor e das testemunhas, mas ele tem o direito desde já de permanecer em silêncio, né? Ele não precisa falar se ele não quiser. Parágrafo 1º. Resultando das respostas fundadas suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. Parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Parágrafo 3º. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura na presença do acusado, do condutor e das testemunhas. Parágrafo 3º. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. E o parágrafo 4º. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então, o 304 indica aqui, ó, a formalidade. O sujeito foi preso em flagrante. O que deve acontecer? Deve acontecer isso. Quando o cara chega na delegacia, essas formalidades e esses requisitos do artigo 304 que devem ser observados, tá? Isso não costuma cair muito, mas é importante que a gente tenha conhecimento sobre isso. Pelo menos saiba onde é que está. Adiante, artigo 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. Galera, o artigo 306 é importante, tá? Olha só. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente. Então, não pode deixar de informar onde que o sujeito está. O sujeito foi preso. Posso ficar zanzando com o cara? Posso deixar o cara num lugar que ele fique incomunicável? Não. Deve ser comunicado imediatamente, na hipótese de prisão, o juiz competente, o Ministério Público e a família do preso ou uma pessoa por ele indicada. Atenção para o parágrafo 1º, também é importante. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Então, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, o sujeito foi preso em flagrante, foi lavrado o auto. Quanto tempo tem para encaminhar? 24 horas após a realização da prisão. Tem que mandar para o juiz. Por quê? Porque o juiz vai examinar a legalidade daquela prisão. Tal fulaninho foi preso em flagrante. Será que essa prisão é legal? Será que ele deve permanecer preso em flagrante? Será que ele deve ser concedida a liberdade provisória? Isso tudo deve ser examinado pelo juiz, que deve receber os autos do auto de prisão em flagrante em até 24 horas. Atenção, se ele não informar nome, endereço de advogado, deve ser encaminhada também cópia integral para a Defensoria Pública, tá? Para fazer uma espécie de defesa. Parágrafo 2º. No mesmo prazo será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Artigo 307. Então, atenção, tá? Ao 306. Artigo 307. Quando o fato for praticado em presença de autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz, a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não for a autoridade que houver presidido o ato. Adiante, ó, 309, 310, perdão, 308, 309, não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo, 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Alguns artigos que não têm muita aplicabilidade, tá? Mas só para que a gente conheça a sua redação. E o 310? O 310 é muito importante também, galera. A gente vai falar
sobre ele com mais calma mais para frente, tá? Mas só para a gente entender. Inquérito, o auto de prisão em flagrante foi remetido para o juiz ali no prazo de 24 horas. O que pode o juiz fazer? O artigo 310 nos apresenta as hipóteses de atuação do juiz, do magistrado, quando ele recebeu o inquérito policial. Então o juizão está lá viajando, pum, chega na mesa dele não é inquérito policial, um auto de prisão em flagrante. O juizão lá viajando, pum, chegou na mesa dele um auto de prisão em flagrante. Uau, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e ver qual é o BO. Então ele olha isso, quando ele examina esse auto de prisão em flagrante, ele tem essas três possibilidades. Vamos ver o que diz o artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia. Olha só que interessante, ó, novidade. A audiência de custódia, então, foi inserida, e eu quis deixar aqui de propósito, ó, galera, para a gente ver quais foram os artigos que foram modificados pelo pacote anticrime no final de 2019. Essa questão da audiência de custódia é novidade. Então, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído, ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente. Então, o juiz recebeu, está examinando o auto de prisão em flagrante, vai realizar a audiência de custódia, e aí surge a ele essas três possibilidades. Nós vamos falar sobre elas detalhadamente mais para frente. Relaxar a prisão é legal. Então, se o juiz constata que há uma ilegalidade na prisão, ele deve relaxar a prisão. A prisão ilegal deve ser relaxada. Tentem assimilar desde logo esse conceito. Inciso segundo, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Então, a segunda hipótese. Primeiro, ele relaxa se ele verificar uma ilegalidade. Segundo, ele não verifica nenhuma ilegalidade e ele verifica que é caso de decretar a prisão preventiva, de converter a prisão em flagrante em preventiva. Então, ele olha, porra, tem aqui fumus comis delicti, acho, tem indícios de autoria e prova da materialidade, e está presente também periculum libertatis. Esse cara aqui solto é um perigo para a ordem pública. É um perigo para a ordem pública e as medidas cautelares diversas da prisão não conseguem conter esse perigo que ele é à ordem pública. Então, eu vou converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Ou, terceira hipótese, ele pode conceder a liberdade provisória. Então, ele verifica. Ó, há indícios de autoria, indícios de materialidade, mas eu não verifico que estejam presentes os requisitos necessários para a prisão preventiva. Apesar de ter ele possivelmente cometido um crime, eu acho que pela primariedade dele, pelo fato de o crime não ter violência e grave ameaça, eu vou conceder liberdade provisória. Ou seja, eu vou deixar que ele responda aí a investigação, eventual processo em liberdade. Essas são as três alternativas que o juiz possui. E os parágrafos do artigo 310, parágrafo 1º. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1, 2 ou 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Então, se o juiz verificar que o cara cometeu o crime, em eventual estado de necessidade ou eventual legítima defesa, o artigo 23 fala sobre as causas de exclusão de ilicitude. Então, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, se o juiz verificar que o cara, pelo auto de prisão em flagrante, que o cara praticou o fato nessas circunstâncias, ele pode conceder liberdade provisória. Eu vou conceder liberdade provisória porque eu acho que o cara matou, mas matou em legítima defesa. Então, ele se vale do artigo 313, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Também aqui, ó, galera, parágrafo 2º é novidade. Foi incluído no final de 2019 pelo pacote anticrime. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Parágrafo 3º. A autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia, no prazo estabelecido no caput deste artigo, responderá administrativa, civil
e penalmente pela omissão. Então, a autoridade que não, sem qualquer motivação, né, sem motivação idônea, não realizou audiência de custódia, pode ser responsabilizada em todas as esferas, administrativa, civil e criminal, por essa omissão. De novo, inovação do final do ano de 2019, pacote anticrime. Essa lei 13.964 é o pacote anticrime, tá, galera? E o parágrafo 4º, transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput desse artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Beleza, galerinha? Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Qualquer dúvida, me perguntem, galera. Só para a gente finalizar, aqui, ó, lembrando que esse parágrafo 4º, ó, ele foi suspensa, a aplicabilidade foi suspensa pelo ministro Luiz Fux, quando ele examinou a questão do juiz das garantias. Ele suspendeu vários dispositivos legais do Código de Processo Penal, no que diz respeito à implementação do juiz das garantias, e também suspendeu esse dispositivo legal por enquanto. Vai ser decidido pelo plenário do STF e a gente fica acompanhando. Qualquer dúvida, me chamem. Beijo no coração de vocês e seguimos juntos, tá? E em breve temos mais.